Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos chegando aqui para um novo vídeo do canal do Dr. Renato Taumaturgo, esse médico otorrinolaringologista que vos fala. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre um surto de adenovírus que a gente está tendo na cidade de Natal, Rio Grande do Norte e também em todo o Brasil. Mas antes de começarmos, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que você conhece e que tem interesse sobre o assunto de hoje, que é o surto do adenovírus. Tá ok, pessoal? E antes de começarmos, senta aí, puxa o tamborete, senta no sofá, bota o fone de ouvido, mas não por muito tempo, que nós vamos fazer um bate-papo sobre esse vírus que está aparecendo na grande maioria das pessoas, principalmente nas nossas criancinhas. Então, como o próprio nome fala, o adenovírus é um vírus que gosta da região da adenoide. A adenoide é uma estrutura que fica no final do nariz, que eu costumo chamar que é a garganta do nariz, que é responsável pela defesa, é um dos órgãos, uma das estruturas responsáveis pelas defesas das vias aéreas superiores. Assim como as amígdalas, assim como a amígdala lingual, assim como a tonsila tubária, a adenoide é um órgão linfático responsável pela defesa. E aí, o adenovírus gosta principalmente dessa região. Porém, ao pegar essa região, causa sintomas no nariz, que são coriza. A coriza pode virar uma secreção catarrenta, o famoso catarro. A coriza, como o catarro, pode dar tosse, e essa tosse, ora pode ser seca ou cheia, e ora pode ser muito cheia, quando a produção de secreção é abundante. Outro sintoma do adenovírus nas nossas criancinhas costuma cursar com dor de garganta. Lembrar que a adenoide ela está localizada na garganta do nariz, que é uma região que a gente dá o nome de rinofaringe. Faringe garganta e rino nariz. Então, de trás para frente, garganta do nariz. A garganta da boca é chamada de orofaringe, que quando está inflamada a gente denomina de faringite, porém deveria ser chamada de orofaringite. Porque o adenovírus ele costuma principalmente causar rinofaringite, que é uma inflamação da garganta do nariz. Então, vem a dor de garganta. Com a dor de garganta, a criança principalmente não quer mais se alimentar, vem a falta de apetite. E aí vem um detalhe importante. Se sua criança ou a criança de um conhecido está com dor de garganta e não quer comer, tente oferecer principalmente bastante líquido. Porque com a não alimentação, ela vai perder peso. Porém, se ela não tiver uma hidratação adequada, ela vai desidratar. E aí, o perder de peso é ruim, mas ela ficando boa, passando essa fase, ao voltar a se alimentar de forma adequada, ela vai retornar ao seu peso. Já a desidratação é mais complicada. A uma criança desidratada, a doença tende a prevalecer e a piorar bastante. E aí, mesmo que você ofereça bastante líquido, a desidratação por si só não consegue ser resolvida. E aí só é resolvida no hospital através da hidratação no soro na veia. Então, para aquela criança que não quer se alimentar, tente oferecer o alimento, mas principalmente ofereça uma grande quantidade de líquidos. Que aí pode ser água de coco, pode ser suco, pode ser a papinha. Existem várias opções em que você pode suprir a hidratação e evitar que a criança fique desidratada. Outro fator que pode piorar a desidratação da criança é a febre. Todas as infecções virais, se não todas, a grande maioria, provoca febre. E a febre leva a sudorese, a pessoa fica suando quando a febre vai passando. E a própria sudorese, que é o excesso de suor, ajuda a favorecer a desidratação. Outro sintoma causado pelo adenovírus, como ele congestiona o nariz também, ele pode subir para a conjuntiva, causando aquele olho remelento, aquele olho avermelhado, que é o que a gente chama de
conjuntivite. Então, se você vê uma criança com os olhos amanhecendo pregado, cheio de meleca, com dor de garganta, tossindo e febre, é bem provável que estejamos diante de uma infecção causada pelo adenovírus. E como é que eu tenho que saber? Eu preciso de achar o vírus? Não necessariamente. Pode-se até fazer o exame, porém a maioria dos convênios não cobre e a descoberta do vírus não vai mudar a conduta. O que é a conduta, doutor? Não vai mudar o tratamento. O próprio conjunto de sintomas já nos direciona nesse período para a infecção do adenovírus. Saindo dessa região aqui, o adenovírus pode influenciar no seu trato digestivo, principalmente no intestino e no estômago, podendo provocar vômitos e diarreia, além da dor na barriga. E aí o vômito e diarreia é outro fator que provoca a desidratação. Então, veja que o perigo maior da infecção viral consiste em desidratação. Que a desidratação só vai resolver com soro na veia. E aí nós falamos diminuição da ingestão de líquidos, a febre, a diarreia e o vômito. São sintomas e sinais desencadeados por infecções do adenovírus, como também por outros vírus, que potencializam a gravidade do problema quando se instala a desidratação. E aí, você perante de uma pessoa, de uma criança com esses sintomas, deve-se instituir tratamento para dor, geralmente um anti-inflamatório, hidratação vigorosa, ou seja, oferecer bastante líquido para o menino, e analgésico e antitérmicos, analgésico para aliviar a dor e antitérmicos para controle da febre. Mas aqui vai a dica preciosa. Não fique automedicando seu filho, não se automedique, porque o adenovírus não é uma inflamação, não é uma infecção só que só atinge as crianças. Adultos também podem ser acometidos. Então não é aconselhável você ficar tomando medicamentos por conta própria, porque existem alguns medicamentos, principalmente a classe dos corticoides, que podem favorecer uma piora imediata da doença, ou seja, você facilitou a complicação no seu organismo. Não faça isso. Então, apresentando sintomas de infecção por adenovírus, quer seja em criança, quer seja em adulto, procure um médico, procure um pediatra para a sua criança ou um otorrinolaringologista. Você adulto, procure um clínico geral, procure um otorrinolaringologista. Ixi, Maria, chega até me enrolei. Um otorrinolaringologista, já que se você tem dor de garganta, se você tem coriza, se você tem catarro no nariz. E no meu consultório, eu tenho pego várias crianças que passaram do adenovírus, mas que evoluíram com algumas complicações. Quais são essas complicações? Pela presença de muito catarro e pelo aumento da questão da adenoide nesses momentos de infecção, pode haver secreção no ouvido. E aí a criança que já não tinha mais febre, depois de um tempo começa a apresentar febre de novo com dores de ouvido. Isso foi o adenovírus que causou? De forma direta não, mas indiretamente pela inflamação local, ele facilitou a subida de catarro para o ouvido da criança. E aí, na grande maioria das vezes, dor de ouvido com febre, possivelmente precisará da introdução do antibiótico, mas o principal, uma avaliação com o médico otorrinolaringologista para ele fazer o exame de ouvido e verificar a necessidade ou não do uso do antibiótico. Existem aquelas outras crianças ou mesmo os adultos que passaram aquele período de 7 dias, que é o período de qualquer doença viral, de 7 a 10 dias, em que as doenças virais do 3º ao 5º dia geralmente são os piores e sintomas, e depois começa a recifar, começa a ficar bom. E aí, no 7º, 8º dia, a pessoa começa a ter dores na face, começa a ter muito catarro, muito fedor nasal. É que virou uma sinusite. Se você não sabe o que é sinusite, eu tenho um vídeo no canal explicando. Confere lá nos vídeos, dá o like, ativa o sininho, que lá você vai entender o que realmente é uma sinusite.
Então, você passou de uma infecção viral e está com sinusite, procure o seu otorrino de confiança para ser examinado de forma adequada e tratado corretamente. Nunca se automedique, nem automedique as suas crianças. Procure o médico, procure o pediatra. Se tem dor de garganta, coriza, dor de ouvido, dor na face, procure o otorrinolaringologista, que com certeza ele vai lhe atender bem e vai diagnosticar qual é o problema e o medicamento necessário a ser utilizado. Ok, pessoal? Então fica aí as orientações desse surto de adenovírus que estamos tendo. Aqui eu tenho pego várias crianças, vários pacientes com infecções bem sugestivas de adenovírus. E aí o tratamento é individualizado para cada pessoa a depender dos sintomas que elas apresentam. Ok, pessoal? Espero que eu tenha passado para vocês as informações sobre esse vírus, sobre o que deve ser feito na presença dele. Sempre procurar o seu médico. Nunca se automedique. Tá bom? Uma boa noite, pessoal, e até a próxima nos novos vídeos do canal do Dr. Renato Taumaturgo. Valeu!